Boa tarde, meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui, dirigindo a palestra hoje da Uniluz. Nós vamos ter momentos maravilhosos na palestra de hoje. E o nosso palestrante hoje é Rinaldo Soares, e a palestra dele está na Vinha de Luz, no Serviço Cristão. E vamos ter momentos maravilhosos. Quero agradecer as doações de alimentos que vocês proporcionam, todos aqueles que doam alimento, que ajudam a amenizar a fome de mais um irmão. Eu quero agradecer. E que continue doando, para que todos os meses a gente possa oferecer, do jeito que a gente tem oferecido até agora, cestas básicas. E não só cestas básicas, o kit de uma pessoa que chega aqui com fome, para levar comida para sua casa e para se alimentar. Agradeço muito a vocês. Agradeço também essa campanha que nós iniciamos aqui na Uniluz, do Abraço Quente. Né? Tem chegado muitas coisas, muitas doações. Nós já estamos preparando o kit. Nós vamos depois passar para o setor de comunicação, porque nós vamos entregar fotografando as pessoas de longe, lógico, para manter, para não melindrar, não causar constrangimento para ninguém, mas nós vamos fotografar e mandar esse trabalho para a coordenação de comunicação. Né? Vamos escolher um dia e distribuir os kits com agasalhos, lençóis. Ainda não chegou colchonete, que eu quero colchonete, mas toalhas de banho, endredões. Então, a nossa campanha está indo de vento em popa, e eu gostaria que vocês, por favor, continuassem ajudando. As chuvas estão chegando, não é? Essas poucas chuvas que chegaram hoje, que vieram no início desse mês, já deixou muita gente sem roupa, sem agasalho, sem móveis, não é? Mas o nosso foco é roupa, agasalho, e também vamos colocar nesse kit do Abraço Quente alimentos também, né? Forrar um pouquinho o corpo por dentro e por fora, não é isso? Então, agora, vamos elevar nosso pensamento a Deus, numa prece silenciosa, agradecendo a Ele todos os momentos que nós tivemos aqui, estamos tendo, não é? Essas chuvas que não estão nos abalando, só a preocupação da gente, e vamos respirar tranquilamente e elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Pai amado, amoroso, bom e justo, te agradecemos todos os instantes de nossas vidas, os bons momentos, Senhor, eu sei que nos são vividos, para que nosso espírito possa ter um pouco de paz, de felicidade. E os maus momentos, Senhor, aqueles que atravessamos em desespero, eu sei que servem para que nosso espírito possa evoluir. E assim, Pai, possamos chegar mais perto de Ti, alcançando-Te. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão na rua, todos aqueles que não têm lar, todos aqueles que estão necessitados de uma compreensão, de um esclarecimento, de um abraço quente, para que eles possam, Senhor, ver que o caminho de luz é o nosso querido irmão Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que possamos, Senhor, cada vez mais seguir impulsionando os ensinamentos da doutrina, e possamos um dia, Senhor, estarmos todos reunidos em diferentes classes sociais, em simpatia, em fraternidade, em amor. E pedimos, Senhor, que ao lembrar do outro, faça com que a gente se veja naquele espelho. Pedimos
a espiritualidade amiga aqui presente, permissão para iniciar a nossa palestra. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Rinaldo, por favor, faça a sua palestra. Estamos todos aqui, juntinhos de você, prestando bastante atenção. Obrigada. Obrigado, Deide, por esse carinho, por esse ter um jeitinho tão gostoso de lhe ouvir. Dá vontade de aí dar um abraço em você, minha filha. Que bom, mas sinta-se abraçada, viu? Com todo o meu amor. Com certeza. Foi com tanto carinho, tanto amor. Chega, me emocionei agora. Obrigado, de coração. Mas por essa recepção, acho que já pode até concluir a palestra de hoje. É um prazer lhe ouvir. Obrigado, obrigado. Isso é o serviço cristão. É feito com amor. Com amor. Por amor, porque é isso que Jesus veio nos ensinar. Obrigado de coração pela recepção, que Jesus nos guie, nos inspire através de Batuíra, do benfeitor espiritual Queiroz, Gabriel dos Bons Samaritanos, dos nossos amigos e irmãos espirituais, e que nós possamos ser felizes e, acima de tudo, usarmos com muita simplicidade e humildade as nossas colocações, porque é isso que a gente precisa, tentar alcançar vários corações. Obrigado, querida, por tudo, pela recepção. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez estamos aqui. Quero agradecer a essa casa que a gente nutre um carinho, um amor, uma fraternidade sincera e honesta, né? Desde quando a gente botou pela primeira vez os pés no Uniluz, parece que foi reencontro de várias almas do passado. E eu tenho muito carinho por todos vocês, companheiros, companheiras de labuta, né? Esse trabalho incansável que vocês realizam, vocês são os verdadeiros servidores do Cristo, que serve com amor, com carinho, atendendo todas as suas necessidades, seja ela no aspecto material e seja também no aspecto espiritual, auxiliando, socorrendo, ajudando e amparando a todos que vêm em busca do amparo, do auxílio e ajuda. Eu deixo o abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírita O Bom Samaritano, situado na Rua Maria, número 36, bairro de Torrões, e também de todos que compõem a G2, a G4, que são áreas geográficas, que atendem as instituições da Torre a São Lourenço da Mata e, por que não, a Comissão Estadual de Espiritismo. Jesus nos abençoe, nos inspire, nos oriente cada vez mais hoje, amanhã e sempre. Quero agradecer, né, a nossa querida Carol, que nos deu essa oportunidade de trabalhar, porque servir com Jesus é trabalhar em qualquer momento das circunstâncias. É sempre nos disponibilizarmos para podermos atender. Até porque nós não iremos levar, nós iremos construir reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, acerca dos pensamentos, principalmente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e entre ele Pedro. A gente vai refletir acerca da mensagem de Pedro, da qual o nosso querido amigo e irmão benfeitor espiritual Emmanuel vai discorrer o seu comentário. E aí a gente vai pedir permissão para fazer uma leitura na íntegra, né? A gente pegou aqui a Bíblia de Jerusalém e a gente vai iniciar o capítulo todo, porque a gente vai ver que Emmanuel ele destaca na lição da qual nós iremos discorrer na tarde de hoje, do capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Mas esse título, né, o principal dele, a estrutura dele, é Admoestações aos Anciões, recomendações que Pedro faz a todos os servos, seguidores de Jesus, aos cuidados, aos anciões, aos jovens e à humanidade. E ele vai dizer o seguinte: aos anciões,
E aí a gente vai buscar, né, porque a Bíblia de Jerusalém, os autores dela, traz destaques muito interessantes. E aí ele traz a seguinte conotação acerca aos anciões. São os presbíteros. Entretanto, Pedro emprega o termo em sua significação etimológica de anciões, em oposição ao termo jovem. Portanto, a oposição significa aos jovens, né, aos cuidados que se deve ter aos anciões, porque eram eles líderes, né, que estudavam a Torá, estudavam, né, os ensinamentos do Antigo Testamento, eles que detinham um pouco do conhecimento de acordo com suas classes, de acordo com suas posições sociais, né? Homens que eram consultados muitas das vezes e que era colocado no sinédrio para fazer os devidos julgamentos pertinentes, principalmente aqueles que eram condenados, né? Por quê? Por conta da sapiência, da sabedoria, da sua experiência, da sua vivência. E ele vai dizer, aos anciões que estão entre vós, exortai-vos, deixa eu ver, exorto que sou ancião, segundo Pedro, como eles, e testemunha dos sofrimentos do Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. E aí ele diz mais, apacentai o rebanho de Deus, cuidai, que vos foi confiado. Olha que coisa interessante. Cuidando dele, não como por coação, né? Coagindo, pressionando, né? Mas de livre vontade, como Deus o quer. E aí ele entra praticamente na conotação que já já nós iremos, né, iniciar. Nem por torpe ganância, mas por devoção. E aí ele entra. Nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis com a coroa inacessível da glória. Portanto, ele já inicia aqui trazendo essa reflexão dos cuidados que a gente deve ter aos anciões, né? E toda a humanidade, por que não? Se nós estamos militando numa doutrina onde a estrutura basilar dela, através do Sr. Allan Kardec, vai dizer para nós, fora da caridade não há salvação. E aí Jesus demonstra para todos nós de que a caridade é o sustentáculo do indivíduo, é o sustentáculo moral, é onde ele dá a possibilidade de servir, auxiliar, ajudar, amparar. Porque foi tudo isso que os seus apóstolos fizeram, né? Onde um terreno, uma estrutura enorme, né, na casa da sogra de Simão Pedro, e dali iniciou toda a tarefa, né, de amparo, de socorro, de auxílio, de ajuda, aquelas pessoas que ali se encontravam. Portanto, Emmanuel vai trazer no livro Vinha de Luz, na lição 69, no serviço cristão. E aí a gente vai refletir na tarde de hoje e levarmos para todos nós, né, esse entendimento, essa reflexão, acima de tudo, para colocarmos em prática que nós devemos fazer em prol daqueles que necessitam do nosso amparo, da nossa ajuda, do nosso cuidado, do zelo acima de tudo. E ele vai dizer o seguinte, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo
de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. E Emmanuel inicia, olha só, direcionando para nós espíritas. Aos companheiros de espiritismo, cristão, cabe a tarefas de enormes proporções junto das almas. Olha, inicia a priori agradecendo a todos pela colaboração, pelo empenho, pela sensibilidade em favor do desfavorecido, daqueles que estão desabrigados, daqueles que não têm o que comer, que não têm onde dormir, não têm o que se cobrir, né? E aí a gente vê todo esse empenho do Uniluz em favor dessas pessoas, das pessoas que estão precisando, acima de tudo, dos nossos cuidados mais abastados, mais favorecidos. E Emmanuel começa nos dando, principalmente, essa pista, esse alerta, esse cuidado que nós devemos ter aos companheiros do espiritismo. Não é aos companheiros da Igreja Católica, protestante, judeus, bandistas, não. Aos companheiros do espiritismo cristão, cabe tarefas de enormes proporções junto das almas, das pessoas que passam por enorme dificuldade, por momentos dificílimos, seja no aspecto material, seja no aspecto moral. E esse aspecto moral é ouvir o outro, é tentar atender às necessidades do outro. Mas como, Rinaldo, eu vou atender a necessidade do outro? Quando o outro liga, quando o outro procura, né, o centro espírita, ou as linhas de ligações, ou os meios de comunicações, para poder expor as suas deficiências, as suas necessidades, né, que perpassa ou que passa por aquele momento de tormento, de tortura, de dificuldade, oriunda principalmente para os tempos atuais de pandemia. Quantas e quantas pessoas, né, estão passando por momentos dificílimos. Pessoas que estão isoladas, pessoas que passam por essa dificuldade, pessoas que não têm mais contato com ninguém, pessoas que não têm um relacionamento mais com ninguém, pessoas que se isolaram por completo devido aos cuidados, aos protocolos, enfim. E com isso, absorveram, de fato, as diversas informações maciça, lhe causando prejuízo psicológico, emocional e espiritual. Portanto, por devera, o espírita, quando ele já absorve os ensinamentos da doutrina, ele está capacitado para auxiliar, para socorrer, para ajudar os irmãos do caminho, as almas sofridas. Até porque, como diz os espíritos amigos de luz, quando a gente auxilia alguém, as nossas dificuldades estão sendo auxiliadas, ajudadas, tentando, né, vindo ser resolvida pela espiritualidade amiga. O que precisamos é poder auxiliar alguém. Porque imagine se alguém chegar nas nossas dificuldades, né, diante das nossas dificuldades que a gente passa pessoal, e dizer, Rinaldo, eu estou precisando de você. Eu digo, irmão, infelizmente eu não posso te ajudar agora. E aí aquela pessoa sai, cabisbaixa, até pode acometer um suicídio com as suas dificuldades, com seus problemas. Portanto, se faz necessário nós espíritas ficar atentos, como dizia o fundador do Bom Samaritano, de atalaia. E aí vem a mensagem. Quando auxiliamos alguém, as nossas necessidades estão sendo auxiliadas pela espiritualidade amiga. Perfeitamente. Perfeitamente. Imaginarmos que estamos entregues às coisas do mundo, às coisas alheias do mundo, é um mero engano. É um mero engano. E Emmanuel continua a sua reflexão. Preocupa-nos, olha lá, profundos problemas da fé,
transcendentes questões da dor. Olha o que Emmanuel vai dizer para nós. Preocupa-nos profundos problemas da fé. O que ele quer dizer com isso? É que diante das dificuldades que a vida nos apresenta, nós entregamos os pontos. Muitas das vezes nós dizemos, não tem mais solução. Infelizmente, procuro todas as soluções, não encontro. E aí a gente entrega o ponto, a gente não confia em Deus, a gente não confia na espiritualidade, a gente não confia mais em nada, né? Kardec vai dizer no Evangelho, alguma frase muito interessante, em alguns livros do Evangelho tem ela, logo no início, nas primeiras páginas. Fé inabalável àquela que encara as deficiências, as dificuldades, as dores, os momentos mais difíceis, face a face de toda a época da humanidade. Ou seja, o que nós estamos passando é de uma ordem natural. Até porque, como Kardec vai trazer o comentário de um título muito interessante, que a gente precisa lá no livro Céu e Inferno, e ler um pouquinho para assimilar melhor quando ele vai trazer o título Por que os Espíritas não temem a morte? Portanto, diante das dificuldades, pelejamos, né? Quando a gente está diante de um problema de saúde, quando a gente está diante de um desemprego, quando a gente está diante, né, de uma separação de casal, ou na perda de um ente querido, seja qual for, a gente desestrutura emocionalmente e a nossa fé vai lá para baixo. E aí ele diz, preocupa-nos profundos problemas da fé, transcendentes de questões de dor. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos vivendo num mundo que só, entre aspas, as misérias ainda campeia perto de nós. Por quê? Pelas nossas deficiências, pelas nossas invigilâncias, por tudo que ainda, muitas das vezes, a gente permite acontecer. E aí, quando menos espera, a gente, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço sofrer. Eu não mereço passar por isso ou por aquilo outro. Será? Porque Deus é um Pai tão amoroso. Deus é tão justo, é tão bom. Será que Ele vai impor a nós algo que a gente não possa suportar? Lembremos de Jesus quando Ele diz, tomai de mim o meu jugo, que é suave e que é leve. Portanto, se faz necessário a gente compreender e, acima de tudo, colocar a fé em primeiro lugar, porque fé é a virtude que é inerente a todos nós. Nós já trazemos esse bojo, esse germe que está dentro de nós. Compete a cada um de nós desenvolvê-la. Quando as provas se apresentam, quando as dores se apresentam, é o momento de exercitar essa fé. É o momento de confiar em Deus e Jesus, de que há uma solução. Imagine aquela mulher com aquele fluxo de sangue há mais de 12 anos. Imagine se ela não confiasse em Jesus. Será que ela estaria curada? Será que ela teria superado aquela dificuldade, aquela deficiência? Portanto, se for necessário a gente confiar primeiramente em Deus, em Jesus e na espiritualidade amiga, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos pelo mundo. Não. Como diz a mensagem de Bittencourt Sampaio, Jesus está no leme. É Ele que nos conduz ao aprisco do nosso Pai. É Ele que vai nos conduzir, entregar a Deus, como Deus espera que cada um de nós cheguemos até Ele, espíritos puros, evoluindo. Mas é preciso a gente confiar. É preciso exercitar a fé, como disse Jesus. Se tiver fé, tamanho de um grande mostarda, conseguireis de um para o outro. A fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Perfeito, Luiz Gonzaga. Perfeito, perfeito.
é justamente isso aí que Kardec traz para as nossas reflexões, e é isso que Emmanuel vai dizer, me preocupa, porque de verdade, quando a dor chega a nós, a gente fica desesperado. E aí praticamente a gente anula a nossa ação, a nossa vontade de vencer, de lutar. E ele continua, porque dão de graça o que por graça recebem. Né? Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Por quê? Se for necessário, a gente dá de graça o que de graça estamos recebendo. Mas, por muitas das vezes, nós fazemos trocadinho, trocamos, fazemos bagatela, fazemos trocas. Eu só faço se eu ganhar. Eu só faço se eu receber. Quer dizer, é preciso dar, como diz os Espíritos, na sua primícia, fazer tudo desinteressadamente, onde não há. Mas como espírito ainda recalcitrante, como espíritos difíceis que nós somos, e por pessoas que, espíritos interesseiros, sempre criamos algumas aspas no seguinte sentido: eu vou fazer porque eu vou receber aquilo. Eu vou fazer porque se eu fizer assim, os espíritos vão me ajudar. Que bom, faça, mesmo com interesse, porque um dia fará por natureza. Porque essa é a ação da prática do bem, é essa ação de servir por servir. E ele continua: porque procuram a sabedoria espiritual, recebe a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Por que procuramos? Por que procuramos? Se muitas das vezes as coisas estão a nossas claras, nas nossas vistas, no nosso dia a dia, né? Por que procuramos tantas e tantas coisas, se tudo nós temos gratuitamente? Basta a gente querer estudar, refletir, analisar, sentir, né? Porque o Espiritismo tem essa particularidade de poder nos oferecer o conhecimento, de nos oferecer oportunidade de entender as deficiências, as dificuldades morais de cada um de nós. E aí Emmanuel diz, né, por que procuram a sabedoria espiritual? Né? E aí a gente vê o quanto Moisés, naquela época, já proibia a consulta aos mortos. Por conta disso, das pessoas questionarem, né? Das pessoas buscarem informações acerca de tal situação, seja ela pessoal, seja ela particular, seja ela material. Né? As coisas, como diz Chico, ela vem de lá para cá. As informações vêm de lá para cá. E se faz necessário que as coisas aconteçam naturalmente. E o melhor é que nós deveríamos não nos preocuparmos com o que os espíritos irão nos dizer. Nós deveríamos nos preocuparmos o que eu posso fazer. Ou seja, é daquela frase deixada por Saulo ao ver Jesus: Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres de mim? O Senhor espera de nós tudo, inclusive espírito de renúncia, espírito de retidão, espírito de servir ao próximo, de atender às necessidades do outro, de poder fazer com que o outro se sinta amparado, assistido, acolhido. E isso é que é gratificante para todos nós. E ele continua: porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor,
são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quantas pessoas nos criticam, quantas pessoas nos perseguem, quantas pessoas nos caluniam, quantas pessoas, principalmente familiares, amigos, parentes, não nos entendem, quando muitas das vezes aqueles prazeres, aquelas paixões pueril, que muitas das vezes nós nos encontrarmos com essas pessoas, com essa convivência, já não faz mais parte das nossas necessidades pessoais. Por quê? Porque nós estamos procurando querer ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Pessoa essa que está sempre, na medida do possível, disponibilizado para poder servir. Quando nós nos encontramos acerca, dos convívios das paixões humanas, quando a gente vai em busca, quando alguém vem em busca de nós não temos tempo. Por quê? Ou talvez nós não estamos no lugar que aquela pessoa precisa de nós, porque nós estamos ocupados com as paixões do mundo. Nós estamos preocupados com o primeiro eu, com o segundo eu e com o terceiro eu. E aí a gente perde a oportunidade de servir, de atender às necessidades do outro. Com isso, muitas das vezes, quando nós fazemos escolhas, e essas escolhas têm um preço. Tem um preço. É a renúncia, né? E aí Luiz Gonzaga diz mais uma vez, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. É verdade, Luiz. É verdade. Muitas das vezes nos exaltamos por dar algo a alguém, por dar algo ao centro, por dar algo à criatura, à pessoa, enfim. Jesus traz claramente, a unicidade, o desejo de calarmos. Graças a Deus, muitos irmãos católicos e evangélicos já despertaram, ajudam muito. Graças a Deus mesmo. Porque o Espiritismo não se preocupa em ser detentora da verdade, não. O Espiritismo, ela tem a intenção de despertar almas, de despertar espírito para o espírito de servidão, de servir, de ser um servidor cristão, de ser um servidor que possa atender às necessidades do outro. Não importa se esse servidor, conheço uma família, eu conheço um amigo nosso, ele é ubandista, ele é casado, e sempre quando a gente podia frequentar as festas que ele passava, aos mestres dele, da esposa dele, a gente ia, e a gente sempre levava, doava algo para atender a comunidade. Quantas e quantas pessoas ajudavam, doando alimentação, roupa, e ele replicava para aquela comunidade. E aí vamos dizer aqui, o Espiritismo não se preocupa em ser detentor da verdade, tem a preocupação de despertar almas ao serviço do próximo. Fato de verdade. Portanto, é esse o princípio cristão, de servir, não importa. Deus não nos olha como seres separatistas, separando por categoria, por religião, por denominação, não. Deus nos vê por igual. E Ele espera que nós possamos ser os seus leais servidores cristãos. Porque cristãos são todos nós, universalmente falando. Até porque essa parte de cristão a gente vai deixar para lá. Porque o Cristo não era cristão, o Cristo era judeu. Mas aí o advento da Igreja Católica foi incorporado. Mas sirvamos com amor, com despreendimento, em favor do próximo. Quanto mais se dá, mais se recebe, afirmara Jesus a todos nós. E Emmanuel continua uma outra questão muito interessante. Quanto maior, porém,
a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Olha lá. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, no último censo, se diz que nós somos 94% de cristãos. E aí vem a questão: como nós dizemos que somos cristãos se a gente vê irmãos nossos passando pela miserabilidade, pela miséria humana, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um agasalho? Lembremos de Jesus quando ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. E aí, nós podemos escolher entre sofrer ou trabalhar para também nos aliviar. Perfeito aí, perfeito. Temos essas escolhas, né? E aí, continuando, tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste, tive doente, enfermo, foste me ver, no cárcere, foste me visitar, sem teto, me acolheste. Portanto, quanto mais nós fizermos aos mais pequeninos da face da terra, é a ele que nós estamos a fazendo. Mas não é a Jesus, porque Jesus não estará para receber isso. Não. É a nós mesmos. Quanto maior a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Porque tem tantos irmãos que vivem dentro dos templos religiosos tão irresponsáveis por aí, sem comprometimento nem responsabilidade com nada. Preciso criarmos em nós essa responsabilidade de poder servir. Servir não só dentro dos templos religiosos, em especial dentro da casa espírita, dentro do nosso próprio lar. Compreender, entender, usar o espírito de compreensão, de servidão, em favor daqueles que não nos compreendem. Compreendendo um familiar, compreendendo um pai, compreendendo a mãe, compreendendo os irmãos, compreendendo o esposo, a esposa, os filhos. Porque imagine se Jesus não compreendesse os seus irmãos. Quando ele estava pregando na sinagoga, e aí eis que os discípulos disseram: eis que tua mãe e os teus irmãos se encontram aí, querendo conversar contigo. É claro que aí a gente vai abrir um parênteses, que nem todos os irmãos de Jesus estavam preparados e entendiam a missão dele. Só um que se dedicou. Só um que tomou a responsabilidade de ser um líder dentro da igreja, de ser um líder dentro da casa do caminho. Foi Tiago, o menor. Ele que foi escolhido por Jesus. E seu primo, irmão também, Judas, o não Iscariote, mas o Judas Tadeus, o Lebeu. Portanto, a gente vê que esses irmãos estavam sempre lá servindo, para compreendendo e entendendo as mensagens de Jesus, os outros não. Era incompreendido Jesus por essas questões. O livre-arbítrio, a favor da ascensão do Espírito, anda ao lado da compaixão, benevolência e caridade. É uma lei estabelecida por Deus, o livre-arbítrio, entre fazer ou não fazer. Né? Há uma questão muito interessante que todos já compreendem, todos já leram, todos já ouviram falar, e se não tenham uma oportunidade de ter ido no Uniluz, eu não fale dessa questão. 621. Aonde se encontra a lei de Deus? Nas nossas consciências, falam os Espíritos. E ele complementa: um homem só é infeliz se dessa lei se afasta. A lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. É essa lei que estabelece a cada um de nós a sermos um servidor cristão. E ele continua: não falamos aqui
dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos ao que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Olha lá que momento de reflexão agora. Emmanuel aqui, ele está dizendo o seguinte: não estou chamando a atenção dos estudiosos, porque estudar faz parte do nosso currículo. Há duas mensagens interessantes do novo, da segunda revelação e da terceira revelação. Da segunda revelação, Jesus diz: amais o teu próximo como a ti mesmo. E mais adiante, João, ele vai dizer o seguinte: porém, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vem depois, séculos depois, no século XIX, a mensagem repetida para todos nós, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, onde o Espírito da Verdade vai dizer: Espírita, 2 mandamentos semelhantes ao que Jesus te deu, te entrego também. Amarás e depois instruí-los. O amor e a instrução. Portanto, estudar faculta, dá entendimento. A gente lembra de Joana, ou melhor, a gente lembra de Emmanuel quando ele ditou para Francisco Cândido Xavier o livro chamado Renúncia. E aí, na segunda parte, a nossa querida irmã benfeitora, né, narrada pelo benfeitor espiritual Emmanuel Alcione, vai dizer: o Evangelho do Cristo é preciso que eu compreender, entender, meditar, sentir e viver. Portanto, está nessa linha aqui dos investigadores. A preocupação dele também não é com esse aí, não. Ele está fazendo o papel de descortinar, buscar fatos. E contra fatos, já dissera Kardec, não há argumentos. Os observadores simples, mas refere-se a todos nós que nos militamos ao trabalho cristão, de servir aos legionários da campanha do quilo, aqueles que trabalham na sopa fraterna, aquele que trabalha no acolhimento, aquele que busca, né, os alimentos para atender as necessidades, nos agasalhos, enfim, a todos nós que muitas das vezes saímos lá para a rua, lá para as avenidas, levar comida lá fora, essas coisas todas. Ele vai dizer para nós isso aqui, ó, deixa eu ver, referimos-nos ao que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal, a preocupação de Emmanuel. E a ele se entregaram de coração, voltado para o Cristo. E ele continua: encontram-se nos círculos de uma experiência sobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Rapaz, Luiz traz para a gente aí: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há um amor por servir, por atender à necessidade, ao acolhimento, né? A gente está vendo aí os imigrantes vindo da Venezuela para cá. E ele continua, né, dizendo aqui: obrigado a vocês pelas contribuições maravilhosas. Devotamento e abnegação. Responsabilidade com os nossos tutelados. Compartilhar, acima de tudo, praticar a lei de Deus, que é importante para todos nós. Quer ser feliz? Faça o bem. Quer viver feliz? Faça o bem. Quer vencer as dificuldades oriundas da vida? Pratique o bem.
porque o bem, em todas as instâncias da vida, é o nosso advogado, onde quer que nós estejamos. É o bem comum, como falava Aristóteles sobre a política. A política é o bem comum que nós estamos exercitando, ou tentamos exercitar, em favor do próximo, em favor daqueles que necessitam. Porque todos nós somos necessitados, somos carentes uns dos outros. Por isso que eu achei muito interessante essa colocação. Conhecereis meus discípulos por muitos se amarem. É um amor acima de tudo. E a Juliana coloca: se ansiamos por um mundo melhor, comecemos a mudança por nós. Pratiquemos o bem em nosso lar e façamos do mundo uma extensão de nossa casa. Não pode ser diferente. Obrigado, minha amiga. Não pode ser diferente. Eu não posso, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, eu não posso iniciar o reino de Deus lá fora se eu não começar primeiro dentro de mim. O reino de Deus, ele inicia em mim, que vai perpassar por aqueles que estão ao meu lado, através do meu exemplo, através da minha conduta, através da minha disponibilidade, através da compreensão, do entendimento. Olha só, Joana de Cusa. Senhor, me deixa te seguir. Olha aí, Juliana, em concordância com o que você trouxe aí. Jesus diz para ela: filha, se tu sair de lá, como eu conquistarei o coração dele e dos teus? Queres me seguir? Faz lá, tu lá, faz bem melhor do que me seguir. Por quê? Porque ela já entendeu o espírito de servidão cristão, de servir primeiro dentro do lar. Por que adianta eu fazer caridade lá fora se não faço primeiro dentro de casa? Carolzinha, como disse João na primeira epístola, amemos uns aos outros como amou Cristo. Assim seremos capazes de sermos conhecedores da verdade, uno com o Pai. Perfeitamente, Carolzinha. Perfeitamente. Perfeitamente. O amor, como diz Pedro, o amor que cobre multidão de pecado. É servir com retidão. E, por fim, Emmanuel vai concluir a sua mensagem para todos nós. A ti, pois, meu irmão, que guarda contigo os interesses de muitas almas, o cuidado, o zelo, né, de poder atender às suas necessidades, às suas dificuldades morais, espirituais, né? Ele traz diretamente para todos nós, né? Para que a gente possa ter a percepção de servir com amor. Repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo, né, ele abre aspas e diz, como tendo domínio sobre a herança de Deus, nos serviços de exemplo ao rebanho. Ou seja, acima de tudo, as palavras, ela edifica, mas o exemplo arrasta. Quem viu Jesus escrever alguma coisa, a não ser no momento quando foi levado aquela jovenzinha, coitada, tão debilitada, tão carente de amor, mas que teve, né, o aval no sentido de dizer o seguinte: filha, se eles não te acusam, eu não tenho condições de te acusar. O que eu posso dizer a ti é: vai e não torne-se mais a pecar. Ou seja, seja diferente, faça tudo diferente, mas faça com amor, com retidão.
com respeito, com humildade. Para ratificar essa mensagem, principalmente no aconselhamento que Emmanuel nos traz ao exemplo, eu vou buscar aqui no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, né? Principalmente no Grande Servidor, no capítulo 20, de 24 a 28, e aí a gente vai trazer essas reflexões. Isso porque Salomé, a esposa de Zebedeu, pede para que Jesus dê aos 2 filhos dela, né, a oportunidade de estar ao lado dele. E Jesus disse que não compete a ele a escolha, porque a escolha vai depender de cada um de nós. E aí os 10 outros discípulos, né, ficaram com raiva dessa atitude. E aí Jesus vai dizer o seguinte: Jesus, porém, convocando os 12 discípulos, disse: sabei que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles. Dominam eles. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, os seus chefes mandam nele, né? Tem um poderio sobre ele. Muitas nações na época, né? A gente já falou isso aí uma palestra, e muitos estados, muitos países eram dominados pelos judeus naquela época, Israel, muitas das vezes, e aí a gente vê os poderios depois dos romanos sobre Israel e sobre os povos que pagavam, né, a Roma, porque o maior sonho deles, né, desde lá do Antigo Testamento de Abraão até os dias atuais, interessante isso, é que viesse o Messias, que viesse dominar, derrubar o poderio de Roma. Mas eles não entenderam de que esse homem esteve entre nós. Está entre nós em espírito e em verdade. E Jesus continua dizendo para todos nós: não será assim entre vós. O domínio de mandar no outro, de ser mais do que o outro, de se exaltar mais do que o outro. Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor cristão. O cristão, grifnos. Norma: caridade para os que sofrem. É a última análise. É a caridade para contigo mesmo. Joana de Ângeles. É verdade. Quando eu faço o outro, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Eu estou dando daquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim também. Que é uma das éticas de Jesus. Façais aos outros tudo aquilo que os outros queiram que vos façam. Não façais com os outros aquilo que não queiram que os outros vos façam. E continuando a lição, ele vai dizer o seguinte: e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Servir como cristão. Como cristão. Com despreendimento, como assevera os espíritos a Kardec, que Kardec sempre coloca para todos nós. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Resgatar. O que é resgatar? É poder cada um de nós auxiliar, ajudar, amparar uns aos outros. É tentar fazer com que aqueles que passam pelas tormentas, eles sintam coragem, disposição, desejo de sair e ter um novo começo, e ter uma nova vida, e ter uma nova chance.
e ter uma nova oportunidade, porque nós não somos dignos de acusar ou julgar a vida de ninguém. Porque Jesus recomenda a todos nós fazer assim: não julguedes para que não sejas julgado. Portanto, queridos amados irmãos, Jesus conclui: de muitos, resgate de muitos. Portanto, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a nossa irmã Carolzinha. A todos vocês, meu amigo Severino, maior saudade desse povo aí. Qualquer dia eu vou pegar um domingo desse, mesmo que esteja estourada a sala, se ninguém deixar eu entrar, eu vou pular o muro para estar junto de vocês. Mas brincadeira à parte, eu só tenho a agradecer, principalmente ao Léo, que está aí por trás, Leôndanos, né? A nossa irmã Carol também, o meu xará que de vez em quando está aí também nos bastidores, Rinaldo, né? Os meus amigos e irmãos do NEP aí, que sempre quando a gente pode, todas as sextas-feiras, está participando. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade. Espero em Deus, em Jesus, que possa tocar nos nossos corações e que nós possamos estar sempre dispostos a servir, auxiliar e ajudar aos nossos irmãos. Né? Obrigado, meu irmão Severino. São pessoas amadas que eu tenho aí, um carinho enorme, uma felicidade que eu tenho muito grande de construir, de reencontrar almas do passado. Essas almas que me fazem bem, essas almas que me trazem alegria, essas almas que me dão a oportunidade de crescer, de evoluir. Que possamos zelar por outras almas que estão sofrendo, que estão precisando de nós, está sempre nos ajudando, está sempre nos dando força, coragem, né, para a gente ir ao encontro delas e ajudar. Que Jesus abençoe a nossa querida irmã Silvinha também, que é uma trabalhadora incansável, dona Luz, e a gente só deseja que o benfeitor espiritual, Batuíra, possa abençoar cada um de vocês, aos lares de vocês, auxiliando, ajudando todos vocês, confortando os corações dos que perderam temporalmente, fisicamente, os seus entes queridos. Porque a gente perde fisicamente o contato corpo a corpo, mas o espírito sempre está conectado. O espírito sempre está ao lado, tentando de alguma forma nos encorajarmos para dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso melhoramento, à nossa evolução. Portanto, queridos amigos, queridas amigas, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Liga o microfone agora. Faz a prece para nós. Vamos, minha flor. Bom lhe ver. Estou bem. Jesus, Mestre Divino Amado, só nos resta, Senhor, agradecer a Ti por essa oportunidade. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que estão conectados conosco. Abençoa aqueles, Senhor, que irão, porventura, mais adiante, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, que irão assistir essa simples live. Que Jesus abençoe a cada um, com muita luz, com muita paz e com muito amor, hoje, amanhã e todo sempre. Foi muito bom ouvir sua palestra hoje, lhe dirigir, foi maravilhoso lhe dirigir, ter essa oportunidade e esse novo viés de ver o trabalho cristão, o trabalho de caridade, entender, né? Porque muita gente não entende o que é caridade, até que faz, mas ainda não entende o que é caridade, ainda não entendemos que o nosso irmão é o nosso instrumento de trabalho, é por ele e com ele que nós vamos evoluir sempre. Não é? Se não tivéssemos o irmão, dificilmente poderíamos saber se somos orgulhosos, se somos invejosos, se deixamos alguém para trás, não saberíamos que precisamos ser mais sensíveis
a dor do outro, porque na dor do outro é que a gente pode medir a nossa dor, e tenho certeza que ela é sempre menor do que o outro. Eu gostaria de lembrar agora a palestra de quarta-feira, João Batista, o Ministério do Precursor, com Isabela Falcão. E também continuar pedindo a vocês doações de alimentos para alimentar o corpo e as doações para o abraço quente. Olhem, gente, com mais sensibilidade para aqueles nossos irmãos que estão passando necessidade, tanto de alimento como de agasalho, não é? Porque a gente fazendo isso, a gente também está se agasalhando de amor ao próximo e podemos repartir esse amor através das nossas doações. Muito obrigado, boa noite, e juntinhos a gente vai caminhando com Jesus.